Opa, tudo bem? Vamos resolver aqui mais um exercício de cálculo, tá? Sobre superfícies parametrizadas, tá? Vão ser 4 exercícios. Um recadinho rápido aqui. Eu sou o professor Leonardo, tá? Meu telefone de contato. Eu ofereço ajuda na resolução de provas ao vivo, lista de exercícios e trabalhos em geral que vocês precisam entregar. Quem tiver dúvidas pode marcar em aulas particulares online, tá? O valor da aula é R$ 100, uma hora. Lista de exercícios, trabalhos, relatórios, eu faço o orçamento na hora, tá? Provas de qualquer matéria de exatas, o valor é R$ 150, tá? Tem que marcar com antecedência para deixar reservado o dia e o horário, tá? Da prova de vocês. Então vamos dar início aqui, ó. São 4 exercícios. Identifique a superfície com a equação vetorial dada. Então, nosso primeiro exercício, nossa equação vetorial é R de UV igual a U cosseno de VI mais U seno de VJ mais U ao quadrado K. Tá? Rapidamente aqui para a gente poder entender uma coisa, vamos imaginar aqui um sistema de coordenadas espacial, eixo Z. Aqui eu tenho o eixo X e aqui o eixo Y, certo? Eixo X, aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo Z. Ok? Sistema de coordenadas cartesiano, onde os vetores unitários dos eixos x, y, z são i, j e k, ok? Então a gente pode representar um vetor qualquer, ó. Imagina um vetor qualquer nesse espaço aqui. Eu posso representar como uma coordenada x na direção i, mais uma coordenada y na direção j, mais uma coordenada z na direção k. E aí esse vetor aqui ele tem 3 variáveis, x, y, z. Então ele representa um volume nesse espaço tridimensional, tá? Ele pode ocupar qualquer posição desse espaço. Ele literalmente representa o espaço inteiro, porque eu posso pegar qualquer valor de x, y, z que vai me dar um vetor. Então, por exemplo, escolhendo qualquer valor de x, y, z, eu sempre vou criar um vetor que parte da origem até os valores de x, y, z qualquer, uma direção qualquer. Então, se eu pegar outros valores de x, y, z, eu vou ter outra direção, um outro vetor aqui. E por aí vai. Eu posso criar infinitos vetores aqui, porque existem infinitas combinações de x, y, z. Então, eu posso criar todos os vetores possíveis com essa configuração aqui, tá? Aí acontece o seguinte, eu posso pegar esse vetor, limitar ele com 2 variáveis só. Eu posso criar uma função, uma variável u, por exemplo, e uma variável v. Agora, a componente x ela vai ser uma função dessas variáveis u e v. A componente i é uma função, e as outras componentes são a mesma coisa, são funções das variáveis u e v. E a componente z também é uma função das variáveis u e v. Quando eu faço essa restrição aqui, eu estou querendo agora são apenas 2 variáveis, não são mais vetores espaciais, são vetores limitados em uma superfície, tá? Então, nessa configuração aqui, eu vou ter o espaço ali ainda, né? Os 3 eixos, só que eu vou criar uma superfície qualquer. Então, a gente pode, por exemplo, imaginar aqui por exemplo, um parabolóide, né? Pode imaginar um parabolóide aqui que vai aumentando, tá? Isso aqui seria um exemplo de superfície que eu posso criar. Eu posso criar também um cone.
Vendo? Vamos supor uma superfície cônica. Porque uma superfície ela tem duas dimensões. Então ela exige duas variáveis, ó, U e V. Posso criar também um plano, por exemplo. Imagina um plano aqui. Aqui é um pedaço do plano, né? Um plano infinito. Mas imagina um pedaço de um plano. Então eu posso criar qualquer superfície que eu quiser com essa configuração aqui, tá? Então aqui, ó, tá vendo que todos os exercícios, ó, eles usam duas variáveis, ó, U e V. Então eles representam superfícies, tá? Que são criadas a partir desses vetores. Ah, outra coisa que vocês queriam falar também. Como é que funciona a função vetorial? Dado um valor de U e V qualquer, digamos que estejamos falando da superfície paraboloide aqui, ó. Dado um valor de U e V qualquer, as coordenadas x, y, z vão depender dessas funções de U e V. Então, elas vão gerar vetores. Ó. Então, por exemplo, para um valor de U e V, eu vou ter um vetor que pega nesse ponto da superfície. Então, para outro valor de U e V, eu vou ter um outro ponto cujo vetor pega e encosta na superfície aqui. Por aí vai. Outro valor de U e V, eu pego agora esse ponto da superfície. Então, o meu vetor ele encosta na superfície nesse ponto, tá? Então, uma maneira de criar superfícies é essa, tá? Outra coisa interessante, ó, imagina que eu faço uma pequena variação em U e V. Digamos que eu estava nesse ponto aqui, nesse vetor verde, eu faço uma pequena variação em U e V, e esse vetor ele vem parar aqui, uma localidade próxima, tá vendo? Então esse vetor ele sofreu uma pequena variação aqui, ó. Uma variação dr. Que está relacionada com derivadas, né? Então essa pequena variação aqui, ó, nessa direção, vai estar relacionada com essa variação do vetor R. Então as derivadas desse vetor vão indicar para onde aquela superfície caminha. Então existe essa importância, ó, nas derivadas parciais do vetor R em relação às suas variáveis, ó, em relação a U, sua variável U, né? E as suas derivadas parciais em relação a V. Com essas derivadas parciais eu consigo enxergar para onde esse vetor está caminhando, tá? Para onde a superfície anda. Então, por exemplo, aqui, o exercício 1. Vamos pegar aqui, ó. R de U e V. Aí aqui é a coordenada x, ó. A coordenada x é uma função, lembra que eu falei que é uma função. A coordenada x é uma função de U e V, ó. Então essa função é U cosseno de V. A y é U seno de V. E a função, e a coordenada z é U quadrado. Então R de U e V é igual a U cosseno de V e mais U seno de V J mais U quadrado K. Onde eu sei que x é igual a U vezes cosseno de V, y é igual a U vezes seno de V e z é igual a U quadrado. Aí vamos fazer o seguinte, ó, qual seria a derivada parcial? Opa, um minutinho. Derivada parcial de R em relação a U. Então, a primeira componente aqui, ó, a derivada de U é 1. Isso aqui funciona como uma constante. Então, fica 1 vezes cosseno de V, que é simplesmente cosseno de V. Ó. Então, tem aqui cosseno de V na direção I
A derivada de u aqui, mesma coisa, dá 1. Então fica simplesmente seno de VJ mais seno de VJ. E a derivada de u ao quadrado é 2u na direção K. Legal, vamos pensar na figura agora. Ó. Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Aqui é o eixo Z. Tá? Analisando essas equações aqui, ó. Ok? Repara que isso aqui é muito semelhante à transformação de coordenadas de cartesianas para polares. Lá quando a gente estuda a transformação de variável, né, de coordenada cartesiana para polar, ó, que funciona como sendo um raio vezes o cosseno de um ângulo, e aqui funciona como um raio vezes o seno de um ângulo. Então, dado um valor qualquer de u constante, como é que x varia? X varia entre menos u e u. Porque cosseno, conforme v varia, o cosseno ele varia entre menos 1 e 1. Portanto, isso aqui vai variar entre menos u e u. Então, dado um valor qualquer de u, o x ele vai variar entre u e menos u, por exemplo. O v é a mesma coisa, ó. O y é a mesma coisa. Dado o mesmo valor de u, como o seno varia entre menos 1 e 1, variando o valor de v, eu vou ter que y vai variar entre menos u e u. Então, y vai variar entre menos u e u. Eu consigo já perceber que isso aqui se assemelha a um círculo, certo? Isso aqui se assemelha a um círculo para um determinado valor de u. Tanto é que se eu somar x² mais y ao quadrado, isso vai me dar quanto? Ó? Isso vai me dar u ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais u ao quadrado vezes seno ao quadrado. Ó. Então essa soma aqui embaixo é igual a u ao quadrado cosseno ao quadrado de v mais u ao quadrado seno ao quadrado de v. Aí repara aqui, eu posso fatorar o u ao quadrado aqui e aqui e ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Na trigonometria sabemos que a soma de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então fica 1 vezes o u quadrado fatorado, que é o quadrado. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a u ao quadrado, que é exatamente a equação de uma circunferência de raio u. Então aqui ó, existe uma simetria circunferencial no plano xy para cada valor de u. Para um outro valor de u eu vou ter um raio maior, para um valor de u menor eu vou ter um raio menor. Né? Por exemplo, quando u vale 0, eu vou ter um círculo de raio 0, que é um ponto. Outra coisa interessante que eu posso perceber é que z ele varia com u ao quadrado. Ó. Tá vendo? Z igual ao quadrado. Se assemelha a uma função parabólica. Ó. Então, no eixo z aqui, por exemplo, ó, conforme o valor de u aumenta, por exemplo, quando o valor de u é 0, eu vou ter que z igual a 0. E quando u vale 1, eu vou ter que z vai valer 1. E quando u vale 2, eu vou ter que z vai valer 4, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, se eu imaginar o plano x, z aqui, ó, o plano xz apenas, só esse plano aqui. Aí eu tenho aqui, por exemplo, essa simetria circular, como eu tinha falado, né? Eu tenho uma simetria circular aqui,
Vamos imaginar um círculo menor agora. Então, para esse círculo menor, eu vou ter um valor de Z. Conforme aumenta o raio, o Z ele vai aumentando também. Então aqui, imagina que eu estou aumentando o meu raio. Ó. Eu estou caminhando na direção de aumentar o raio nesse plano. Quando eu aumento o raio, o valor de Z ele vai ficar mais alto. Eu posso analisar também para valores de x negativo. Para valores de x negativo, acontece a mesma coisa. Ó. Vou ter essa simetria nesse plano para o outro lado agora. Se eu analisar no plano Z com Y, eu vou ver que tem também essa mesma simetria. Para cada valor de U, eu vou ter uma parábola aqui. No plano ZY. Eu já consigo identificar aqui então ó, a minha figura se formando. Para valores de U pequeno, eu vou ter um raio pequeno. Por exemplo, aqui um raio pequeno. Aí eu aumento os valores de U. Eu estou aumentando os raios desses círculos aqui. Ó. E eu estou aumentando a altura também. E a altura aumenta de forma parabólica, ó, ficando cada vez mais alto. Então aqui eu tenho um outro círculo. Então, para valores de U maiores, eu tenho valores nessa circunferência de referência aqui maiores. Ó. E a altura dessa circunferência de referência é cada vez maior. Eu já consigo identificar o tipo de superfície. Ó. É uma superfície parabólica. Tá? É um paraboloide. Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício 2 agora. Ó. No exercício 2, a superfície é R de U e V é igual a 1 mais 2U. Vamos copiar ela aqui. Exercício 2 agora. Essa é a minha superfície que eu tenho que descrever, tá? Mesma coisa, uma superfície que tem duas variáveis, então são duas dimensões, né? Eu sei que a coordenada x é igual a 1 mais 2u. Y é igual a menos u mais 3v. E z é igual a 2 mais 4u mais 5v. Legal? Fica fácil de identificar esse plano se eu perceber que a relação entre as variáveis é sempre linear. Né? A relação de y é linear em u e v. Para x e z também é linear em u e v. Isso só pode ser resultado em um plano, tá? Uma superfície plano. Então, vamos ver com calma aqui, ó. Por exemplo, vamos pensar na derivada parcial de r em relação a u. Então eu tenho que derivar essa componente em relação a u, ó. Vai dar 2i. Aqui, derivando em relação a u, fica menos 1j. Então menos j. A derivada parcial em relação a u, ó, fica 4k. O que isso significa? Ó? Se eu manter a coordenada v constante e começa a mudar a coordenada u, o meu ponto nessa superfície ele anda numa direção constante. Por isso aqui é um vetor constante, né? Isso aqui é um vetor constante. Então, conforme eu mudo a minha coordenada u, mantendo o v constante, né? Mantendo a coordenada v constante e eu mudo a coordenada u. O meu ponto na minha superfície ele começa a caminhar numa direção constante, não muda de direção. Tá? E se eu fizer a derivada parcial de r?
em relação a V, vai ficar como? Ó? Eu vou ter aqui 0i, 3j e 5k. Então é 3j mais 5k. Opa. 3j mais 5k. Isso aqui é um outro vetor agora. Então digamos que eu mantenho um constante e começa a mudar o valor de V. Quando eu começo a mudar o valor de V, meu ponto de referência na superfície ele começa a andar numa direção constante. Tá? Ele anda sempre na mesma direção. Ok? Isso também tem características de um plano, né? Se eu pego um plano e pego uma direção qualquer e começa a andar nessa direção, eu sempre continuo nesse plano, tá? Se eu mudar para uma outra direção e começar a andar nessa direção, né, numa direção paralela ao plano, né? Eu sempre vou estar caminhando em cima do plano. A gente pode pegar também um ponto de referência aqui, ó. Digamos que U e V valem zero. Quando U e V valem zero, eu vou ter aqui o meu vetor R. Opa! Meu vetor R de 0, 0. Ele vai valer como? Ó? Ele vai valer 1i, 0j e 2k. Então é i mais 2k. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar meu sistema de referência aqui, né? Eixo x e y e z. E eu sei que quando as variáveis valem zero, meu vetor na coordenada x ele vale 1 e na k ele vale 2. Ó. Então aqui eu pego 1, aqui eu pego 2. Então, meu ponto ali, meu plano, ele tem que passar por esse ponto aqui. Né? A minha superfície, né? A minha superfície ela tem que passar por esse ponto. Tá? Porque o meu vetor ele começa aqui, nesse ponto. No primeiro vetor. Aí começa, digamos que eu mudo apenas uma das coordenadas. Ó. Eu vou caminhar apenas na coordenada U. Né? Vou deixar o V constante e vou mudar apenas o parâmetro U. Então eu vou caminhar nessa direção. Ó. 2i menos j e 4k. Então 2i é um pouquinho para cá, né? Menos j é um pouquinho para lá. E 4k é um pouquinho para cá. Então somando esses três vetores para dar a direção que eu estou caminhando, né? É uma direção mais ou menos assim. Somando aqueles três vetores ali. Então quando eu vario a coordenada U, esse ponto ele vai sempre nessa direção. E quando eu mudo apenas a coordenada V agora, mantendo U constante, mudando apenas V, ó, eu caminho na direção 3j mais 5k. Então 3 em j, que é um pouquinho para cá, e 5k, que é um pouquinho para cá. Somando esses vetores, a direção que eu vou caminhar é uma direção mais ou menos assim. Então a partir desse ponto, eu consigo já definir aqui que tem um plano. Ó. Esse plano, né? E esses vetores já estão me indicando a inclinação do meu plano. Onde? Se eu mudar apenas a coordenada U, eu vou andar nessa direção aqui. Mudando apenas a coordenada V, eu vou andar nessa direção aqui. Portanto, essa equação vetorial ela representa um plano. Ok? Vou fazer mais um agora, exercício 3. Vamos fazer aqui, exercício 3.
pegar ele aqui. Mesma coisa, ó. Tem aqui as coordenadas x, y, z, ó. A coordenada x é simplesmente x. É uma coisa que dizer que o valor de x ele varia livremente, né? O valor de x ele não tem nenhuma restrição. Para qualquer valor de x que eu quiser, x ele vai valer x. Ele não tem restrição. Y é igual a cosseno de θ e z é igual a seno de θ. Okay? Posso pensar também na derivada, a derivada parcial de r em relação a x. Isso vai dar, aqui é a componente i, j e k, né? Aqui é só uma outra forma de escrever. Ó. Derivando em relação a x, aqui eu vou ter 1. 1 na direção i. Então é i. Essas aqui são funções de θ, não tem x, então essas derivadas valem 0. Logo, a derivada parcial de r em relação a x é simplesmente i. Agora a derivada parcial de r em relação a θ. Então aqui, derivando x em relação a θ dá 0, então é 0i. Derivando cosseno, eu vou ter menos seno, na direção j, então menos seno de θ, j, e mais derivada de seno, cosseno de θ, k. Ok? Então vamos pensar como é que seria essa superfície. Ó. Pensar aqui no sistema de referência. Eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, e aqui eu tenho o eixo z. Aí repara que y ele é igual a cosseno de θ. Então variando θ, eu sei que cosseno varia entre menos 1 e 1. Logo o y vai variar entre menos 1 e 1 para cada valor de θ. Então o y vai variar entre menos 1 e 1. O z é a mesma coisa. Ó. Variando o valor de θ, o seno vai variar entre menos 1 e 1 também. Portanto o z varia entre menos 1 e 1. Então o z varia nesse pedaço aqui, entre menos 1 e 1. Isso já dá para ver que é uma simetria circular aqui, ó, de raio 1. Ok? Dependendo apenas do meu ângulo θ. E esse círculo, repare que não aparece a coordenada r aqui, ó, um parâmetro r. Então esse círculo é de raio constante, esse raio é sempre 1, tá? Vamos dizer que equivale a 1 esse raio. Tá aqui, 1. E x a gente sabe que varia livremente, então para cada valor de x diferente, isso aqui por exemplo é um círculo em x igual a 0. Se eu pegar um x igual a 1, por exemplo aqui, eu vou ter que z e y vão representar o mesmo círculo. Ó. Então isso aqui, na verdade, vai representar ó, uma superfície de um cilindro. Tá fazendo um pouco mais reto aqui. Isso aqui é um cilindro. Né? Que mudando o valor de x, eu vou ter o mesmo círculo de raio 1. Para outro valor de x negativo, eu vou ter o mesmo círculo de raio 1. Isso aqui é um cilindro. Okay? Então, por exemplo, aqui, ó, dado um ponto qualquer aqui na minha superfície. Um ponto aqui, por exemplo, ó. Em vermelho aqui, um pontinho aqui na minha superfície. Caminhando apenas na direção x, ó. Então digamos que mantendo θ constante e mudando apenas um valor de x. Quando eu mudo apenas o valor de x, eu vou em que direção? Na direção do eixo x, na direção y. Então,
posso identificar aqui um vetor que diz que, mudando apenas o valor de x, eu ando nessa direção aqui. Tá? Paralela ao eixo do meu cilindro. Mantendo o valor de x constante, agora mudando o valor de θ. Eu vou caminhar em que direção? Ó? Eu vou caminhar numa direção que depende de J e K. De que forma? De forma circular também. Ó. Tá? Então, por exemplo, mudando o valor de θ aqui. Ó. Aumentando o valor de θ. Ó. Eu vou ter um valor negativo em J e positivo em K. Ó. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um outro valor de x aqui, mudando apenas o valor de θ agora. Então, eu vou caminhar numa direção que é negativa em y e positiva em k. Mas a direção tem que somar esses vetores. Portanto, vai dar um vetor tangente aqui. Ó. Logo, mudando apenas a variável θ, eu caminho ao longo da reta do círculo tangente aqui. Né? Outro valor de θ, eu vou caminhar ao longo dessa circunferência aqui. Então, isso aqui é uma derivada em relação a θ. Eu caminho nesse sentido aqui. Sendo que aqui é a minha derivada em relação a x. Eu caminho nessa direção, nesse ponto. E isso é uma superfície cilíndrica. Ok? Fazer o último exercício agora, exercício 4. Pegar aqui. Exercício 4. Aí eu tenho aqui de novo, ó, a coordenada x, ela varia o valor x. Ela é livre, então já consigo ver uma simetria ao longo do eixo x, né? Existe uma simetria ao longo do eixo x. A coordenada y, ela vale x cosseno θ. E a coordenada z, ela vale x seno θ. E já vejo uma simetria circular também, ó. Igual no exercício anterior. Tem uma simetria circular para y e z ao longo do eixo x. Né? Como se eu visualizasse círculos ao longo do eixo x. Só que repara que aqui tem um parâmetro x aqui na frente, ó, que funciona como sendo o raio do meu círculo. E como isso aqui é uma variável, eu posso imaginar agora círculos de tamanho variável. Então, conforme eu ando no eixo x, esses círculos, o raio deles aumentam, por exemplo, aumentando x. Eu vou ter um círculo aumentando também de tamanho. Para x igual a zero, eu vou ter um raio de zero, ó, que é um ponto. Eu já consigo visualizar uma simetria mais ou menos, que digamos que um cone, né? Por exemplo, ó, vamos pegar as derivadas parciais agora. Derivada de r em relação a x. É semelhante aqui ao exercício anterior, ó, que vai dar i. Põe aqui, agora vai dar mais. Derivada de x é 1, fica só o cosseno. Ó. Cosseno θ, j. Mais seno θ, k. A derivada parcial de r em relação a θ. Aqui, o primeiro parâmetro x derivando em θ dá zero. Resta só isso aqui, ó, que vai dar menos x seno θ em j, menos x seno θ na direção j, e mais x cosseno θ na direção k.
Estou derivando apenas em θ, né? Então aqui são essas direções que eu tenho que caminhar na minha superfície variando uma variável ou outra. Então, vamos lá. O que a gente já sabe por enquanto? Ó. Vou pegar aqui meu sistema de referência. Eixo X, Y e Z. Eu já sei que existem simetrias de círculo aqui em torno do plano Z e Y, né? Mas esses raios, eles variam, não é um raio constante. Então, por exemplo, para x igual a zero, eu vou ter um raio de zero, ó. Esse aqui, esse aqui. O raio vai valer zero. Então é um ponto. Então na origem aqui do sistema tem um ponto. Ó. Eu caminho na direção x agora, aumentando o valor de x. Digamos que eu venho para cá. Então esse ponto cresce, ele vira um círculo com um certo tamanho de raio x. Vamos imaginar um círculo aqui. Com y variando entre menos x e x, com θ, e z variando entre menos x e x em θ. Aí eu aumento o valor de x para cá agora. No círculo de referência vai aumentar também. Aumenta o x, no círculo aumenta. Por aí vai. Para um outro valor de x aqui, ó. Ainda maior. Vou ter um círculo ainda maior. Eu já consigo ver aqui na superfície que é um cone. Superfície cônica. Variando para valor de x negativo é semelhante, né? Vou ter a prolongação do meu cone na outra direção. Ok? Então, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto qualquer aqui na minha superfície, ó. Eu começo a variar apenas na direção x, ó. Estou variando apenas na direção x. Então eu vou ter eu vou andar um pouquinho em y, ó, um pouquinho em y, um pouquinho em x. Eu vou andar um pouquinho em j e um pouquinho em k. Repara que aqui, ó, aqui vale 1, né? E aqui eu tenho como se fosse um raio de 1 também, mas multiplicando por cosseno de θ, né? Esse cosseno aqui geralmente vale entre 1 e 1, mas aqui pode ser menor que 1. Então aqui dá um valor menor que 1, por exemplo, aqui também. Então são vetorzinhos menores, ó. Em J, então ele vai dar um pouquinho para cá, em J, e um pouquinho para cá, em K. Mas aí eu tenho que lembrar, ó, que se eu somar esses dois vetores aqui, ele vai dar um vetor inclinado para cá. Tá? E se eu somar esses dois, ó, ele vai dar um vetor para cá. Então é para cá que é o caminho, ó, quando eu vario apenas x. Ó. Isso aqui é como se fosse um círculo aqui. Certo? Onde eu estou caminhando para cá, ó, que é tangente ao círculo. Né? Ele está caminhando variando x. Ó. Ele está caminhando de forma tangente ao círculo. Mas ele também está caminhando para cá, ó, na direção de aumentar esse raio de cone. Ó. Ele aumenta o raio do cone variando x. Né? Imagina que eu estou aumentando um ponto x aqui. Ó. Esse ponto ele caminha para cá. Tá? Ao mesmo tempo que ele caminha para cá, ele tem que caminhar para cá também, ó. Tá? Então, desculpa, na verdade aqui é para cá mesmo, ó, porque ele caminha um pouquinho na direção x, né? E aqui já é a soma dos dois valores, ó, de y com z.
que é tangente ao círculo. E a soma é essa aqui, ó. Então é essa direção que o ponto anda na superfície do cone, valendo x. Aí, pegar um outro ponto agora aqui, ó. Digamos que é aqui. Nesse valor aqui, ó. Então eu vou ter um valor de x constante, né? Mas ele vai variar com. Mas ele não, valendo um valor de θ, ó, ele não caminha na direção y mais. Então ele não vai caminhar mais ao longo do eixo x, ó. Ele pode caminhar apenas no plano YZ. E a gente sabe que caminhando no plano YZ, ele só pode caminhar ao longo de um círculo. E é o que está dizendo aqui, ó. Vai ter um certo raio de tamanho x. E em J ele varia entre menos x e x, variando θ. E em K ele vai variar entre menos x e x, quando eu mudo θ. Ok? Ou seja, ele vai andar ao longo, variando θ, ele anda ao longo dessa circunferência aqui. Ok? Então é isso, ó. Variando em θ, ele anda ao longo de círculos. E variando em x, ele varia ao longo de uma reta. Tá? E aí, terminamos o exercício 4. Né? Espero que tenham entendido aí esse exercício, tá? Ficando por aqui. Aí, quem quiser auxílio aí em prova, garantir uma nota boa, né? Entregar trabalhos aí, se quiser tirar dúvidas também, vai entrar em contato aí, mandar mensagem para mim nesse número. Eu vou estar ajudando vocês. Muito obrigado aí, tá?